Embora um ambiente um tanto masculinizado, o segmento automotivo no mundo teve grande repercussão e isso serviu de alicerce e também de conquistas para muitas mulheres. No dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E já que estamos no mês de março, por que não falarmos dessas mulheres que foram pioneiras, referências e até mesmo revolucionárias nesse ambiente tão masculino? Para gravar esse vídeo, nada melhor do que subir no bondinho funicular de Santos, se eu não me engano, o único no Brasil ainda em funcionamento. Nada melhor do que ir até o Monte Serra e assim de falar desbravamento de mulheres, tanto no segmento automotivo e também da aviação. E já que vamos falar de aviação, nada melhor do que essa bela vista. Bom, usando do pleonasmo, vamos começar pelo começo então. Berta Benz. Ela foi casada com o inventor do primeiro carro no mundo, Carl Benz. E se você acha que ela não teve participação alguma, é aí que você se engana, já que é graças a Dona Benz que foi testado em caráter oficial o primeiro carro no mundo. Sim, além dela ter financiado o projeto do marido, nada mais ela, no dia 5 de agosto de 1888, ela acorda seus filhos por volta de 5 da manhã e partem da cidade de Mannheim para a cidade de Pforzheim, na Alemanha. O trajeto tinha mais ou menos 100 quilômetros e o percurso durou em torno de 13 horas. Como ela tinha noções de mecânica, quando o carro chega no meio do caminho e falta combustível, ela e seus filhos empurram até a próxima vila e compra alguns litros de benzina em uma farmácia, reabastecendo o veículo, fazendo alguns ajustes e partindo para o seu destino. Para formalizar tal feito, ela manda telegramas, um para a Inglaterra, outro para a França, para seu marido, informando que chegou bem. Ela não avisou o marido que ela ia fazer essa viagem. Carlão até que ficou preocupado, mas graças a ela deu ignição à produção de novos Benz Patent Motorwagen. E isso fez o carrinho inclusive popularizar. E obviamente que a importância dela foi um passo para que o capitalismo pegasse carona nesses automóveis movidos a tração a motor. Isso também porque quando o Henry Ford ele desenvolve a técnica de uma linha de produção mais complexa por meio das esteiras mecanizadas rolantes, isso propiciou uma redução de custo, ou seja, fica mais acessível para a classe média norte-americana ter um carro. E é a partir daí fica mais fácil perceber que o automóvel, além de uma peça útil, tanto para os homens viajarem e também trabalharem, pois facilitaria o seu desloque de um ponto ao outro, e para as mulheres também facilitaria e muito. Afinal de contas, para agilizar os afazeres diários, nada melhor do que um carro em sua garagem. Assim poderiam levar e buscar seus filhos da escola, realizar compra para casa e também participar de encontro das mulheres, principalmente em ações beneficentes. Essa realidade não se aplica, por exemplo, em países menos desenvolvidos, como o Brasil, pois, embora útil, era ainda um objeto inalcançável para a maioria da população. Com isso, teve até aquele mito de que mulher não sabia dirigir, é porque muitos dos seus maridos não tinham como interesse dividir seus carros. Ou seja, automóveis no Brasil estavam restritos apenas à alta classe. Bom, já que eu estou falando de Brasil, vamos sair do solo e vamos agora para o ar. E vou falar agora de duas pioneiras no mundo da aviação, mas resumidamente vou falar de Teresa de Marzo e Anésia Pinheiro Machado. No dia 8 de abril de 1922, Teresa de Marzo ela tira o seu brevet número 76, sendo a primeira mulher a se tornar aviadora, tendo como instrutor Fritz Rosler, que fora instrutor também da segunda mulher a tirar o brevet no Brasil no dia seguinte, 9 de abril. Tendo seu brevet número 77. A história da Teresa de Marzo não é tão complexa e tão cheia de conquistas como os de Anésia, mas é muito importante. Em 1923, ela consegue fundar o hangar Teresa de Marzo e também a Escola de Aviação Ipiranga. Isso com a ajuda do seu instrutor, que ajudou financeiramente com alguns materiais. Além disso, ela também, em praças públicas da cidade de Santos, pediu doação, mas em pouco tempo, tanto o hangar quanto a escola de aviação foram desativados, isso em função da Revolução de 1924. Manter aeronaves na década de 20 era algo muito caro, e tendo seus bens confiscados, prejudicou e muito. Para isso, ela toma uma atitude, falar com o presidente da época, no caso, o Washington Luiz. Este a recebe e, como resposta, lhe diz:
Se eu liberar suas aeronaves e se eu fizer a liberação do seu hangar, seria o mesmo que assinar sua carta de suicídio. Filha da puta! Mas nada na vida é tão ruim que não possa piorar. Porque em 1925, ela se casa com seu antigo instrutor. Inclusive, seu casamento teve uma alta repercussão na alta sociedade paulistana. Porém, um dia ela chega e fala: vou viajar, vou dar umas bandas aí de avião. E o seu marido: vai não. Como assim? Anos depois ela dá um depoimento dizendo que ele disse a seguinte frase: quando nos casamos, ele cortou minhas asas e disse que, para a família, bastava apenas um aviador. Pois é. Eu devia ter vergonha! Você cala essa boca! Ai! Embora ela acompanhava seu marido em alguns voos, ela não tinha mais o prazer de estar pilotando sozinha. Até porque o Código Civil de 1916 era bem claro. Para as mulheres realizarem algumas atividades, elas necessitavam da autorização dos seus maridos, diferentemente da Anésia, porque ela tira seu brevet no dia 9 de abril de 1922 e se torna a primeira mulher a realizar um voo interestadual, saindo de São Paulo até o Rio de Janeiro, que durou em torno de 4 dias. Esse evento foi em comemoração aos 100 anos da independência. E isso, inclusive, fez com que ela participasse do primeiro Congresso Internacional Feminista, representando a Liga de São Paulo. Já em 1924, ela participa da Revolta de 1924, onde ela, sobrevoando ali o encouraçado de Minas Gerais, ela joga do seu avião flores e panfletos com a seguinte frase: e se fosse uma bomba? Bom, e os revoltosos da época a deteram e a impediram de voar. Um ano depois ela volta para o jornalismo, fica durante um bom tempo nesta área. Porém, em 1939, ela retorna às suas atividades como piloto. No ano seguinte, ela vai para os Estados Unidos, tira a licença para piloto particular e piloto comercial. Retorna ao Brasil. No mesmo ano participa da Semana da Asa, num campeonato feminino de competições aéreas, manobras, etc. e tal. Ela volta para os Estados Unidos e se torna instrutora de voo. Inclusive, futuramente, ela se torna instrutora de voos da Pan Air Brasil. Se eu não me engano, foi a primeira companhia aérea comercial aqui no Brasil. Além disso, em 1951, o que foi o maior feito em sua história? Ela parte de Nova York para o Rio de Janeiro, a primeira mulher brasileira a realizar um voo transcontinental. Sem dúvida, a Anésia marca a história da aviação e vem a falecer no ano de 1999 com 94 anos. As cinzas do seu corpo estão em um museu na cidade de Santos Dumont, no estado de Minas Gerais. Eu disse que a história da Anésia e da Teresa era empolgante, mas agora vamos falar de uma francesa, da primeira piloto de corridas de automóvel, melhor, primeira piloto de um rally. Estou falando de Madame Camille Duguest. Em 1901, ela participa do Rally Paris-Berlim, em que ela larga na posição de 122º lugar e completa a prova em 33º lugar, mas na somatória total ela fica com a posição de 29º. Mas ela não ficou restrita apenas à corrida de carro, já que em 1904 ela foi a primeira mulher a pilotar um balão. Ela também foi atiradora de pistola e espingarda, domadora de cavalo, esgrimista e se enveredou para a arte, sendo cantora e também pianista. E já que falamos em arte, vamos vir aqui para o Brasil e vamos falar de Eva Vilma. A importância dela é que simplesmente Eva Vilma, ela foi a primeira garota propaganda do primeiro carro fabricado no Brasil. Embora aquela rixa do primeiro carro fabricado no Brasil, se foi a Romizeta ou se foi a DKW Universal, ao meu ver, a Romizeta ela é o primeiro carro, já que foi lançada em junho de 1956. A DKW Universal foi em novembro do mesmo ano. Porém, o GEA, o Grupo de Empresas e Indústrias Automobilísticas, consideravam o automóvel de passeio aqueles fabricados com no mínimo 2 portas e carregassem de 4 a mais passageiros. Então, para esse grupo, o DKW seria o primeiro carro fabricado no Brasil.
O Romizeta se distinguia pois tinha uma porta e carregava apenas 2 pessoas. Mas a grande sacada da Romy foi contratar a maior atriz na época. Afinal de contas, o sucesso era tão grande de Eva Vilma numa sitcom, uma espécie de seriado chamado Alô Doçura, onde ela era casada com John Herbert. Ambos participavam dessa sitcom e estavam estrelando ali este comercial e essas peças publicitárias. Embora, devido à atriz ter o maior salário pago na TV Tupi, ela também fez algumas peças sozinha com o carro. Isso deu uma grande repercussão em função da credibilidade da grande Eva Vilma. Embora não seja um assunto tão exclusivo, vamos falar agora de uma italiana que entrou para as pistas, mas não qualquer categoria, mas sim na Fórmula 1. Estou falando de Maria Teresa de Phillips. Ela correu pela escuderia da Maserati em 1958 e 1959, sendo a primeira mulher a pilotar um carro de Fórmula 1. Inclusive, ela participou do grid. Ela não pontua, mas entra para a história, afinal, a primeira, né? Já de 1974 até 1976, tivemos Leila Lombardi. Ela foi a única mulher que chegou a pontuar. No caso, no GP da Espanha de 1975, ela alcança na pontuação meio ponto. Isso porque a etapa ela acabou muito antes do previsto e ela finaliza em 6º lugar. Isso fez com que todos os pilotos marcassem metade dos pontos alcançados. Já que estamos aí falando de Fórmula 1, como eu não vou falar da grande Tatiana Calderón, uma pilota colombiana que em 2018 e 2021 foi piloto de teste da Sauber e da Alfa Romeo. A mesma hoje está na Fórmula 2, divide equipe com o brasileiro Enzo Fittipaldi na escuderia Charros. Dizem que muito provavelmente em 2024 ela vai estar a bordo de algum carro na Fórmula 1. E agora eu vou falar de uma mulher que eu fiquei muito encantado em conhecer a história. Trata-se de Katie O'Neill, uma atriz, dublê e piloto. Ela foi automobilista. No caso, a Katie O'Neill, ela bate o recorde na década de 70 de mulher mais rápido do mundo a bordo de um carro foguete, tendo como velocidade média 856 km. Inclusive, ela era muito caracterizada por ser a dublê oficial da Mulher Maravilha na década de 70. Inclusive, o Google fez uma homenagem para Katie O'Neill com uma doodle na página de pesquisa. Afinal de contas, a Katie ela completaria 77 anos de vida. E em 2018, ela veio a falecer vítima de câncer. Mas com certeza está na memória de muitos, principalmente que acompanharam o seriado da Mulher Maravilha na década de 70. Então é isso, pessoal. Qual dessas pioneiras aqui é a sua preferida? Comente, porque em breve eu pretendo fazer a parte 2 desse vídeo. Se possível, se inscreva nesse canal e até o próximo vídeo. Fui!